Olá pessoal, vamos para mais uma Reflexões Otimistas. Hoje nós vamos ler dois pequenos poemas do livro Poesia Livre 2021. O poema se chama E Se? Ele foi escrito por Renato Goivinho, lá de Jaguariúna, São Paulo. E se? E se tudo desse certo? E se tudo fosse sim? E se tudo te fizesse sempre mais do que se quis? E só a alegria fosse o caminhar de todo dia. Jamais se conceituaria seu estado de gozo, nem ele se diferenciaria do resto todo, por isso existe começo e fim. Feliz ou infeliz é para dar substrato ao sentimento, reforçar a ideia, te mover para frente com o equilíbrio certo entre o chorar e o rir. É interessante porque muitas vezes a gente se questiona por que existe a maldade, por que existem tantos acontecimentos trágicos na humanidade. Muitas vezes a gente até chega a questionar se Deus existe de fato, porque a gente pensa assim, por que Deus permite tantas crianças sofrerem, a maldade de muitos criminosos, animais serem maltratados? Por que a providência divina permite todos esses acontecimentos, guerras, sofrimentos diversos? E aí então o Renato Goivinho ele coloca para nós aqui a ideia da questão. Se tudo fosse bom, se tudo fosse apenas coisas positivas, se existisse apenas o bem, será que a gente saberia compreender o que é o mal? Se existisse apenas a luz, será que nós entenderíamos o que é a escuridão? E se existisse apenas o dia, será que nós entenderíamos a noite? Então ele vem questionando aqui, se tudo desse certo, será que haveria uma possibilidade de crescimento, de aprendizado, de reflexão? Se tudo fosse sim, nós entenderíamos o não, saberíamos desenvolver a nossa capacidade de lidar com as frustrações, saberia lidar com as dificuldades, os obstáculos da vida. Então, o não é importante, assim como a noite é importante, assim como o dia. Para que a gente possa reforçar a luz, a gente precisa entender o que são as sombras, o que é a treva. Então, no caso, ele traz para a gente essa reflexão, que todo início precisa de um fim. E, no caso, o feliz e o infeliz se conjugam de uma forma que a gente possa entender que haja um sentido. Ou seja, no universo há uma certa dualidade, onde duas coisas se opõem para formar em nosso pensamento um raciocínio, para dar substrato ao sentimento, reforçar a ideia, te mover para frente com o equilíbrio certo entre chorar e rir. Bolhas de sabão. Olhando o círculo, ela é prisão. Vendo a sua leveza, é liberdade. Se observo os seus movimentos, ela é calmaria. Se o vento levar, ela é velocidade. Saindo várias juntas ao mesmo tempo, é atropelo. Mas se sair uma a uma lentamente, é esperança e possibilidade. Então esse é o poema da Rejane Maria Rodrigues Moura de Carvalho, lá do Piauí, Parnaíba. Bolha de Sabão é o título do poema dela. Então, ela traz para a gente uma reflexão que tem a ver com o ponto de vista. Quando a gente para olhar a bolha de sabão, se a gente apenas olha como um círculo, ela é uma prisão. Mas vendo a leveza dela, ela passa a ser liberdade. Então depende de como eu lanço meu olhar sobre um determinado acontecimento. Se eu observo os seus movimentos, ela é calmaria. Mas se o vento a levar, ela é velocidade.
e ao mesmo tempo pode ser descontrole, ou seja, ela está ao sabor do vento. Depende de como eu considero esse levar do vento. Será que ela aceita com calma, com serenidade, o transporte do vento, como se a vida fosse seguindo de forma fluida, um ritmo natural? Ou será que é um descontrole? Então tudo depende muito do nosso ponto de vista. Se o vento levar, ela é velocidade. Saindo várias juntas ao mesmo tempo, é atropelo. A bolha de sabão está sendo produzida. Se ela sai em grandes quantidades, ela pode ser atropelo, confusão. Mas se ela sai em ritmo lento e sereno, ela pode ser aí esperança e possibilidade.